2 dias, dia 14 de dezembro, se comemorou o Dia do Médico Alergologista. Quem fala para nós sobre essa especialidade é a doutora Liana Jucá, que é médica, presidente da Sociedade Cearense de Alergologia. Por favor, doutora Liana. Dia 14 de dezembro, comemoramos o Dia Nacional do Médico Alergista. O alergista é o médico especialista em diagnosticar, prevenir e tratar as doenças alérgicas. As doenças alérgicas são muito prevalentes no mundo todo, chegam a acometer até 30% da população e surgem tanto em crianças como em adultos e causam um grande comprometimento da qualidade de vida. As alergias mais comuns são a asma brônquica, a rinite alérgica, a dermatite atópica, a urticária, a alergia alimentar, as reações adversas aos medicamentos, alergias a picadas de inseto, entre outras. Para que ocorra a alergia, é preciso que haja uma associação entre uma predisposição genética, familiar, geneticamente herdado, com a exposição ambiental a um determinado fator que é dito alérgeno. Esse alérgeno ele pode ser a poeira domiciliar, os ácaros da poeira, pelo de animal, alguns alimentos, alguns medicamentos. Então, a reação alérgica ocorre no indivíduo geneticamente predisposto quando se expõe a um alérgeno do ambiente. E a reação alérgica ela é uma reação exagerada à exposição a mínimos fatores que vão determinar a liberação de substâncias químicas inflamatórias que vão causar os sintomas da alergia. Sejam os sintomas no pulmão, na pele, no nariz, mas que determinam os sintomas e a evolução daquele quadro alérgico. A asma brônquica é uma doença alérgica ainda muito prevalente e que ainda leva muito frequentemente ao óbito. Se caracteriza por episódios de broncoconstrição, que é o brônquio fechar, então dá o chiado no peito, a falta de ar, a tosse seca, e que pode, se não for prontamente controlada, evoluir para um quadro muito grave. Então a asma, a despeito de todos os tratamentos que nós dispomos atualmente, a asma ainda é uma causa comum de óbito no Brasil. A rinite é o nosso famoso, popularmente conhecido, estalecido, que é aquela alergia que se manifesta com coriza, espirros em salvo, aqueles espirros, 20 espirros seguidos, a coceira nos olhos, a coceira no céu da boca, a coceira no ouvido, que a rinite alérgica acomete até 15% da população. Então é uma doença muito prevalente e que compromete a qualidade de vida, porque acaba comprometendo o sono, a concentração. Então é uma causa muito comum de falta ao trabalho, falta à escola e que, se adequadamente tratada, ela fica completamente controlada. Mas muito importante entender que na alergia o fator determinante do sucesso do tratamento é se evitar a exposição àquele desencadeante dos sintomas. No caso das alergias respiratórias, evitar a exposição à poeira domiciliar, que é aquela que contém os ácaros, ter cuidado com os animais domésticos, manter os cachorrinhos sempre bem cuidados, com pelo curto, dar um banho por semana, evitar a exposição ao cigarro, porque apesar do cigarro não ser um alérgeno, ele é um irritante das vias aéreas que piora muito as alergias respiratórias. E no caso da alergia alimentar e das reações aos medicamentos, é ter conhecimento do alimento que desencadeia os sintomas para que se possa evitar tanto o alimento como o medicamento. Porque a alergia alimentar, nos últimos anos, ela tem aumentado muito em prevalência. E os principais alimentos envolvidos são os alimentos mais comuns da nossa dieta, que são o leite, o ovo, o trigo, a soja, os frutos do mar, que aqui no Ceará é muito conhecida a alergia ao camarão e ao caranguejo, que pode surgir em qualquer idade, mesmo após anos e anos em que a pessoa faz uso daquele alimento sem nenhum problema. Então, é uma alergia muito prevalente, porque a alergia alimentar depende muito da dieta que aquela população se expõe. Como nos Estados Unidos eles ingerem muito amendoim, nos Estados Unidos é muito comum a alergia a amendoim. Aqui no Ceará, como a gente tem mais facilidade de ter acesso aos frutos do mar, como camarão, caranguejo, é uma alergia muito comum.
A dermatite atópica também tem aumentado de prevalência nos últimos anos. E a dermatite atópica ela anda meio lado a lado também com a alergia alimentar, que é aquela alergia que ocorre muito nos bebês, nos primeiros meses de vida, em que a pele da criança fica irritada, avermelhada, a criança se coça muito, se coça a ponto de interferir até com o sono, e que aparecem aquelas lesões inflamadas, muitas vezes com secreção serosa, que causam um grande sofrimento à criança e um grande sofrimento também para toda a família. Em relação às reações adversas aos medicamentos, os medicamentos mais envolvidos nas alergias são os analgésicos e anti-inflamatórios, que são os medicamentos em que todos têm acesso sem muita restrição. Então, a dipirona, o ibuprofeno, o astacetilsalicílico são medicamentos muito envolvidos nas reações adversas aos medicamentos, seguidos depois pelos antibióticos. Então, na investigação de uma reação alérgica que houve um edema de pálpebra, edema de lábio, é muito importante que se pesquise, se interrogue sobre a utilização dos medicamentos nas horas e dias anteriores àquela reação alérgica. E a alergia à picada de inseto é uma alergia que acomete muito as crianças nos primeiros anos de vida. E apesar de ser um quadro autolimitado, que tende a melhorar com o tempo, muitas vezes causa abscessos, celulite, nefrite. Então é uma alergia que tem que se cuidar também com as medidas de profilaxia, então o uso de telas nas janelas, a utilização dos repelentes de insetos, entre outras medidas. As alergias são muito comuns e apesar de tudo, ainda são, os pacientes muitas vezes levam anos para procurar um médico especialista. Então, nesse dia, eu queria chamar a atenção sobre a importância de consultar o médico especialista diante de uma suspeita de uma reação alérgica. É o profissional preparado para orientar os cuidados e é um plano de ação diante de uma reação alérgica mais grave. Obrigada. Agradeço a doutora Liana Jucá, que nos falou sobre o dia do alergologista. Os nossos seguidores devem ter percebido que de alguns vídeos para cá nós temos uma vinheta musical. Eu quero agradecer ao doutor Aloísio Gurgel do Amaral Júnior, que foi quem criou essa vinheta. Convido vocês para assistir o próximo vídeo na segunda-feira.